Meus amigos, estamos na segunda página do Campeonato Brasileiro. Diga aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição. Aqui quem vos fala é o seu Felipe e vamos falar sobre essa sétima rodada, né? Que, meu amigo, acabou custando caro, tá? Voltamos aqui para a segunda página do campeonato, onde na primeira rodada estávamos presentes, né? Fortaleza empatou com o Inter, então meio que ficou naquela zona intermediária da tabela. E aí, com os resultados de momento, acabaram acontecendo, teve Grenal e tudo mais. Entramos na segunda página novamente. E vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre essa rodada, sobre esses jogos, a tendência do que pode acontecer na rodada de número 8 e o jogo que acontece hoje. Afinal, nem todos os jogos foram finalizados, né? O Cruzeiro ainda joga com o Cuiabá e isso talvez assim possa mudar um pouco o nosso prisma. Acredito que não, até porque tanto Cuiabá como o Cruzeiro já estão bem distantes e eu até chamar logo aqui a classificação, afinal a gente estava justamente falando sobre isso na abertura, que estamos na segunda página. Fortaleza com 10 pontos, com o Grêmio após vencer um Grenal que foi muito bonito, assim, muito bonito o gol do Soares, inclusive, tá? Fazer aqui um comentário off-topic, mas o fato é que ele acabou ultrapassando o Fortaleza na tabela, o Flamengo também venceu, né? Com um empate o Flamengo já ultrapassava. E aí, com a vitória, aí que ultrapassou de vez mesmo. Mas vamos passar nos resultados, né? Eu tô já aqui me adiantando, já querendo falar da tabela, mas o que importa é sobre os resultados, porque o Bahia, ainda no sábado, ele empata com o Goiás em 1-1, né? Tava vencendo por 1-0, então Bruno Melo fez o gol e pediu o Bahia de ultrapassar o Fortaleza na tabela. O Red Bull Bragantino, por sua vez, venceu o Atlético Paranaense lá em Bragança Paulista, 2-0, inclusive. Um detalhe interessante, né? O Atlético Paranaense jogou com a blusa nesse jogo referente ao título da Sul-Americana conquistado em cima do Bragantino. O Bragantino vai lá e acaba com a festa do Furacão e vencendo por 2-0. E aí, já já a gente vai ver o que aconteceu com eles na tabela, tá? Muito interessante também. O São Paulo venceu o Vasco por 4-2. O Vasco, que a gente tem que lembrar sempre, né? O Vasco é o próximo adversário do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Vasco não vive uma boa fase. A gente vai entrar aqui nos jogos do Vasco, vai entrar aqui na classificação. Vocês vão observar como realmente o time da Cruz de Malta tá muito complicado na tabela e tá tendo crise, inclusive, tá? A torcida já até pichando ali a sede, pedindo fora 777, inclusive. Enfim, né? Ema, mas a situação do Vasco aí tá complicada. O Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro lá no Couto Pereira por 2-1, num jogo inclusive com 2 expulsões, vocês podem ver aí na imagem, o Atlético acabou afundando ainda mais o Coxa na tabela. O América Mineiro, ele venceu o Fortaleza por 2-1, né? Jogo que nós tivemos o desprazer de acompanhar, e inclusive vamos falar muito ainda sobre esse jogo aí durante a semana, para poder já preparar para os compromissos de Sul-Americana, de final de semana no Campeonato Brasileiro. E também a gente teve o Botafogo, tá? Botafogo vencendo o Fluminense ainda ali no final do dia por 1-0, e o Botafogo mais líder do que nunca. O Santos empatou em 0-0 com o Palmeiras, um placar bem interessante pelo ponto de vista de tabela. Vou até colocar daqui a pouco, a gente vai poder conversar sobre. E nos jogos de ontem, a gente teve o Flamengo vencendo o Corinthians por 1-0, gol no finalzinho, assistência do Everton Cebolinha, uma finalização do Léo Pereira que machucado de cabeça fez o gol da vitória, e aí o Flamengo acabou vencendo o Corinthians no Maracanã, né? Deu favoritismo. No Grenal, um jogo muito interessante, como eu falei para vocês, Luiz Soares fez gol, o Internacional diminuiu no finalzinho, mas o Grêmio foi muito superior, o time do Renato Gaúcho, em comparação ao Mano Menezes, que o Inter é um time assim que não dá para explicar, né? Tem jogos em que ele consegue imprimir muito bem as suas funções e em outros jogos é um completo desastre, como aconteceu nesse Grenal, foi derrotado por 3-1. O Cruzeiro, por sua vez, joga mais tarde, tá? Joga mais tarde contra o Cuiabá 8 da noite e a gente vai poder observar o rumo de que cada equipe vai tomar no campeonato, porque a gente tem que falar da classificação, né? O que mudou aqui na parte de cima, né? O Botafogo acabou se tornando o líder isolado, 18 pontos, inclusive ele, pelo fato de 2 vitórias a mais que o Palmeiras, ele tem uma rodada de vantagem, né? Ou seja, o Botafogo será líder ainda no final da próxima rodada. O Palmeiras empatou com 15 pontos, empatou com o Santos, ficou com 15 pontos, o Fluminense 13, o Atlético Mineiro 13, Cruzeiro 12, Flamengo 12,
e Atlético Paranaense e São Paulo também 12. Mas esses dois aqui fora do G6 no momento. Completam a zona de Sul-Americana Santos, Grêmio, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Fecham aqui a tabela. Bahia, Inter, Goiás e o Vasco. Olha esse Vasco aqui, ó. Cara, a gente tem que conversar sobre esse Vasco, inclusive. Na zona de rebaixamento. Corinthians, que perdeu para o Flamengo. Pressão muito grande lá no Corinthians, inclusive. Cuiabá, que joga hoje. Pode, inclusive, colocar o Vasco na zona de rebaixamento, caso ele vença o Cruzeiro. E termina com América Mineiro e Coritiba. Vamos lá, vamos falar do que interessa. O Fortaleza conheceu a derrota pela primeira vez aqui no campeonato. A gente sabe que nossa sequência é um tanto quanto pesadinha, né? Agora a gente vai pegar o São Lourenço pela Copa Sul-Americana e tem a Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, jogo de volta da Copa do Brasil, provavelmente time misto. E depois a gente pega já no outro mês o Bahia. Cara, complicado aqui a nossa pretensão, né? Se a gente imaginava ficar aqui na primeira página, acabou acontecendo já a derrota empurrar o Fortaleza para baixo. Até um empate não colocaria o Fortaleza aqui, porque a gente tem que lembrar que pelo fato de ele ter muitos empates, isso acaba não sendo um critério de desempate comparado a, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, se o Fortaleza tivesse empatado ontem, ainda assim ele com 11 pontos, o Grêmio estaria na sua frente, porque ele tem mais número de vitórias, né? Assim como o Santos também tem mais vitórias. Então aí complica um pouco a situação do time que quer ficar ali na parte de cima da tabela. Aqui na parte de baixo, eu quero falar um pouquinho desse Vasco. Por quê? A fase que o Vasco vem passando não é das mais positivas. Até vou tirar aqui um pouco do zoom para a gente pegar os últimos jogos. E só para vocês observarem que a última vitória do Vasco foi... Opa, cadê? Aqui, ó. O Vasco perde para o São Paulo por 4-2, perde para o Santos por 1-0, empata com o Coritiba, empata com o Fluminense, perde para o Bahia, empata com o Palmeiras e perde para o Galo. Sim, amigos, o Vasco só tem uma vitória no campeonato até o momento e a situação tá assim gritante lá em São Januário, né? Eu estava acompanhando inclusive alguns torcedores do Vasco comentando sobre esse jogo contra o Fortaleza. Eles consideram como o jogo assim da crise máxima porque é uma situação praticamente irreversível se o Vasco entrar ali na zona de rebaixamento. Eles consideram que o momento do time não é bom, o time não está jogando bem e o pior de tudo, o Pedro Raul, que é o grande destaque do Vasco, não joga contra o Fortaleza, né? Então, para eles, assim, é uma situação muito difícil. Então, cabe ao Fortaleza, cabe a gente tentar vencer esse Vasco e tentar voltar à primeira página. É importantíssimo a gente voltar a vencer, a gente sabe que a sequência é muito complicada, mas no Campeonato Brasileiro não tem tempo para descanso. Então, com o fim dessa sétima rodada, porque temos que lembrar, né? O Cuiabá, se vencer, ele vai para 7 pontos. O máximo que ele pode fazer é empurrar o Vasco ali para a parte de baixo, mas não tem risco de ultrapassar o Fortaleza. E o Cruzeiro está com 12, né? Então não faz muita diferença. Se a gente for para torcer para alguém, vamos torcer para o Cuiabá, né? Fazer uma artezinha. O problema é que o Vasco chegaria ainda mais pressionado por aqui. Mas acho que é isso. Acho que deu para a gente fazer uma recapitulação, deu para Rapaz, ô tosse, viu, amigo? Deu pra gente meio que estudar um pouquinho aqui como que fica o andamento do campeonato e cabe a gente tentar retornar para essa primeira página. Até porque a gente sabe que quanto mais perto do perigo você tiver, mais perto de uma crise também a gente vai estar. Meio que Fortaleza já, né, tá numa fase bem difícil. Então tomara que volte ao rumo das vitórias já na próxima rodada. Então, meus amigos, basicamente é isso. Basicamente um resumo aqui para vocês do que aconteceu nessa rodada de número 7. O que a gente tem que fazer nesse jogo que acabou restando. Torcer para o Cuiabá, não muda muita coisa, mas vamos ficar aí de olho no que ele pode aprontar. E aí, durante a semana, a gente vai ter compromisso Sul-Americana, vai ter compromisso de Campeonato Brasileiro, e assim a gente vai poder ver o nosso futuro na competição, tá? Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde tem live no GT, onde a gente vai abordar isso com uma forma muito mais espaçada e muito mais tranquila, ok? Um abraço a todos e até mais.